Nesse primeiro bloco, nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais técnica sobre os aspectos do plano estratégico. Nós sabemos que o plano estratégico é uma peça fundamental para todas as organizações e ele precisa ser realizado com frequência. Um plano não pode ser um plano de curto prazo, nem um plano de prazo imenso. Normalmente, os planos estratégicos devam ter uma duração em torno de 3 anos a 5 anos. Essa é uma cultura que se tem. Às vezes, nós podemos ter um plano até maior, mas com essa mutação, com essas transformações que ocorrem com o avanço de tecnologias e avanço do estudo das ciências, nós sabemos que, às vezes, o prazo de 3 anos é até um prazo longo. Mas nós temos que ter sempre o plano estratégico e ter o plano operacional. O plano operacional é aquele plano de curto prazo. Então, aquele que nós fazemos, às vezes, prevendo a atuação a cada 3 meses, a cada 6 meses ou a cada um ano, mas que é um recorte do plano estratégico. Esses planos estratégicos são as grandes linhas. E quando você pensa em grandes linhas, e nós iniciamos sempre ao comentar sobre esse cenário, nós temos que observar que nós temos que pensar nos cenários estratégicos que existem, os macro cenários. Quando falamos em macro cenários, é o cenário que contextualiza a sua instituição dentro de um processo. Então, nós temos um cenário internacional, temos um cenário brasileiro, temos um cenário do Estado, da cidade, mas são considerados macro porque eles estão fora do ambiente institucional. Tudo aquilo que se refere à observação, acompanhamento de ações voltadas ao cenário externo, poderíamos enquadrar como esses cenários macroeconômicos, macrosociais, macroinstitucionais, e termos nessas oportunidades a possibilidade de caminhar para os cenários mais restritos. Esses cenários mais restritos terão que ser, naturalmente, no âmbito da própria instituição. O que é necessário se pensar sempre é que você não pode fazer um plano estratégico pensando numa pessoa ou 2 pessoas só. Você tem que envolver uma equipe. E é importante que essa equipe sejam pessoas profissionais, naturalmente, de várias áreas multidisciplinares, mas que você pense em ter as suas realidades sendo retratadas fielmente. Não adianta você botar, às vezes, pessoas que são amigas, que querem contribuir, mas não querem trazer problemas para a instituição para participar. Você, às vezes, tem que ter pessoas que são pessoas que até sejam críticas na linha que está sendo trabalhada na instituição, às vezes há muitos anos. Tudo aquilo que deu certo no passado pode estar certo que não dará certo no presente e no futuro, porque eram tempos diferentes. Então, se você pensa num determinado aspecto, em reportar as situações de 5 anos, 10 anos, onde foi tudo num cenário, pode estar certo que não repita, porque se repetir você vai ter um fracasso nesse cenário. Mas o que tem que ser analisado é aspectos da concorrência, aspecto do comportamento social, aspecto voltado à legislação, porque tudo isso faz parte de um ambiente que vai te levar a um diagnóstico. Então, você tem que ter um diagnóstico. Sem diagnóstico, você não avança para um plano e outras ações que decorrem. E quando você pensa, naturalmente, nesse diagnóstico, você tem que delimitar uma área geográfica. O que é que você pretende fazer? Vamos fazer um diagnóstico internacional? É muito difícil, mas às vezes é importante. Se você tem, por exemplo, como meta fazer um plano de internacionalização, você tem que pensar num diagnóstico do cenário internacional. Se você quer fazer uma atuação na América Latina, é um cenário. Se você tem intenção de fazer na África Portuguesa, é um outro cenário. Então, você tem que pensar
esses cenários no sentido macro, ou se você pretende ter uma integração com países de primeiro mundo, da América do Norte, Europa, Ásia, o que você pretende fazer. Então, esse diagnóstico desse cenário, ele é peça imprescindível e muitas instituições hoje já trabalham com um plano de desenvolvimento internacional, PDI, Plano Institucional de Desenvolvimento Institucional, internacional, porque o PDI é muito conhecido das instituições de ensino superior, Plano de Desenvolvimento Institucional. Mas hoje você já tem o Plano de Desenvolvimento Institucional Internacional, que vai mostrar caminhos a serem percorridos ao longo de, normalmente, 5 anos. Agora, você tem que pensar sempre que esses aspectos fundamentais, eles são tratados através de estudos. Não adianta você pensar em ter apenas informações muito superficiais, você tem que aprofundar um pouco mais, sem que você corre o risco de ter direcionamento que vai trazer resultados negativos. Um dos pontos comuns, e nós vamos ter essa oportunidade de conversar um pouquinho, é você reconhecer aqueles 4 pontos que são os pontos fundamentais que já vêm desde da cultura chinesa há milênios, e os americanos repaginaram isso com uma nova terminologia, mas é você conhecer realmente as suas forças, reconhecer as suas fraquezas, conhecer as oportunidades e as ameaças. Óbvio, você tem que pensar em conhecer bem as suas forças. Quais são as forças da instituição? Então, você tem que apontar, listar tudo aquilo que você é melhor, você tem de melhor para oferecer. Então, esse levantamento, essa listagem, checklist, quais são as forças da instituição, ele é a peça básica para que tenha qualquer instituição que tenha sucesso. Não adianta você camuflar, você achar que é mais ou menos, não. Aquilo que você é bom. Aquilo que você não é bom, não coloque como sendo uma força exponencial. Você tem que realmente verificar o que é hoje e o que você tem realmente a necessidade de corrigir das suas fraquezas. Então, as fraquezas também é o oposto das suas virtudes, das suas forças. Então, você tem que reconhecer que ninguém é bom em tudo. Você tem espaços que você tem vulnerabilidade. Qualquer empresa, qualquer país, tal, pensa que é tudo mil maravilhas, não é? Só que você precisa ter pessoas que vão te apontar essas fraquezas e vão te mostrar que você tem realmente fragilidades. E essas fragilidades precisam ser corrigidas, porque você não consegue desenvolver muito as suas ações e essas ações que possam ser trabalhadas nesse processo. Então, o que nós temos que convir é que há uma necessidade fundamental de ter os dois pesos da balança, as forças e as fraquezas. Se você está com uma situação de muitas fraquezas, você vai ter que tentar encontrar caminho de corrigi-las, porque senão seu plano pode ser muito difícil de execução. Mas é o lado negativo, mas que muitas das vezes se torna em uma reversão de um cenário e traz resultados altamente positivos numa sequência. Um terceiro ângulo desse primeiro comentário nosso, desse primeiro bloco, se refere às oportunidades. E quais são as oportunidades que você tem? Então, nós vimos lá no diagnóstico que nós temos oportunidades em vários pontos. Não pense você que todas as oportunidades você deva agarrar, porque muitas das vezes o desespero de você querer agarrar todas as oportunidades vai fazer com que você tenha um retumbante fracasso. Então, você tem que trabalhar sempre pensando em ter as oportunidades, mas selecionar quais são as melhores oportunidades, ou quais são os pontos que você pretende vir a ocupar. Então, esse processo de identificar as oportunidades é fundamental.
Dizem os mais antigos que o cavalo não passa selado na sua frente várias vezes. Então, ele passa uma vez só. Então, você sobe nesse cavalo e caminha, isso era uma linguagem muito utilizada no interior, mas você aproveita aquela oportunidade e embarca naquela oportunidade, porque não vai passar uma outra oportunidade, às vezes a curto prazo. Então, você tem que pensar sempre em ver as oportunidades, mas você tem que ver também são as ameaças. Essas ameaças é aquilo que se apresenta e às vezes apresenta com uma rapidez muito grande. Então, às vezes a gente está tranquilo, está tudo bem e tal, mas vem uma ameaça e essa ameaça, como é que você vai conseguir enfrentar? Nós tivemos aí as experiências, estamos tendo ainda da pandemia, que foram ameaças para muitas instituições. E tivemos uma perda significativa de pessoas, de empresas, de gente, colégios, instituições, e são períodos perdidos. Nós não vamos conseguir recuperar no tempo aquela situação que ocorreu em 2020 e parte de 2021. Esperamos que tenhamos chegado próximo a uma fase final. Mas ninguém previa uma situação de uma pandemia, como você não prevê um ataque, como ocorreu no 11 de setembro nos Estados Unidos. Você não tinha previsão do que pode acontecer, você é uma catástrofe, um terremoto. Países sofrem com essa falta de previsibilidade, e as instituições também, e as pessoas também. Mas você tem que pensar nas oportunidades e nas ameaças, e tentar blindar, na medida do possível, essas ameaças. Blindar como? Com um plano estratégico. E esse plano estratégico não é uma coisa que você vai manter estática. Você vai ter que ter, muitos de vocês estudaram em termos de administração, conhece a chamada rede de PERT, onde você vai caminhando numa direção, e aqui você às vezes caminha para cá, você, se não der certo isso, você volta. Você tem que ter previsão, e você às vezes tem que antecipar essas previsões de acordo com os fatores externos ou os fatores internos. Você teve a ameaça para um, às vezes é uma grande oportunidade para outro. Então, nunca se vendeu tanto paraquedas nos Estados Unidos depois da derrubada das Torres Gêmeas. As pessoas nos prédios trabalhavam com paraquedas. Nós estamos atravessando aí o aspecto da pandemia. Nunca as empresas de fabricação de vacina, de máscaras, de equipamentos, previam vender tanto álcool gel, etc. E você teve realmente, que foi uma lástima, mas a situação da ameaça, mas foi uma grande oportunidade para essas empresas caminharem. No campo da educação, houve também a oportunidade do avanço do ensino remoto, do ensino híbrido, do ensino mediado por computador, por equipamentos, de uma maneira geral, que fez com que as instituições mais bem preparadas tivessem avanços ou perdas menores. Então, por exemplo, se a instituição já trabalhava com educação à distância, sofreu impacto menor do que quem não tinha qualquer material preparado, não tinha nada. E teve que dar um jeito, fazer o possível. Muitas escolas públicas, por exemplo, não conseguiram avançar nada em 2020 e avançar muito pouco no primeiro semestre de 2021. Então, o que nós temos que convir é que, nesse primeiro momento, nós estamos contextualizando alguns aspectos e preferimos contextualizar esses aspectos. Então, o que nós precisamos ter é uma atenção muito grande nesse ponto, desse sentido. Vamos fechar esse bloco e voltamos depois no bloco final.